A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Vamos meditar em Mateus 24, o versículo 21, a grande tribulação. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Meus prezados irmãos, meus prezados amigos em Cristo Jesus, o nosso tema hoje é como o anticristo ele assumirá o poder mundial. Vamos pensar aqui um pouquinho, meus irmãos, como que nações, nações poderosíssimas e riquíssimas, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a Austrália, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Suíça, como que nações como essas, nações riquíssimas, soberanas, entregarão o seu poder a um líder mundial? Como que eles entregarão a sua soberania a um líder que vai chegar e vai dizer assim: eu sou o governo mundial? Como ensina o ensino pós-tribulacionista, ao dizer que o anticristo surge e assume o poder no mundo agora, atualmente. Não, meu irmão, isso não procede. Isso não tem cabimento. Jamais essas nações fariam um negócio desse. Nações riquíssimas, como eu citei, como a Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Suíça, Dinamarca, o Reino Unido, os Estados Unidos da América do Norte. Como que essas nações entregariam o seu poder, a sua soberania a um governo global? Nesse momento que o mundo está difícil viver no mundo, mas é preciso de ter acontecido um caos no mundo para que essas nações entreguem o seu poder, a sua soberania a um líder global. Eu não vou falar o nosso país, que já está um caos. O nosso país, o Brasil é uma casa sem dono, é uma terra de ninguém. Nossos governantes só sabem saquear o país. Nossos políticos só sabem saquear o país. Agora, nações organizadas como essas que eu citei jamais entregarão o seu poder, a sua soberania a um líder mundial. De repente, chega um líder, como está ensinando o pós-tribulacionismo na internet, que o anticristo vai se manifestar antes do arrebatamento. De repente chega um líder e diz assim: eu vou ser o governo mundial, e é eleito e pronto, essas nações entregam a sua soberania a esse líder. Não, meu irmão, isso não tem cabimento, isso não procede. É preciso acontecer um caos no mundo. É preciso acontecer um caos para que surja um governo de emergência. O anticristo, na verdade, ele é um governo de emergência. Sua plataforma está sendo montada no mundo hoje. Quando ele assumir o poder, ele já vai assumir o poder em uma plataforma montada, ou seja, em um palco já montado. O palco para a ascensão do anticristo está pronto, mesmo com a igreja na terra, já está pronto. Agora, ele não tem como se manifestar com a igreja na terra. É preciso que seja removido aquele que o detém, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. E aquele que o detém é exatamente o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele freia, ele detém a ação do anticristo. Conforme
2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. O que Paulo diz? Porque já o mistério da injustiça opera. Ou seja, o anticristo, ele é um mistério. Ele é um mistério da mesma forma que o arrebatamento também é um mistério. Nós estamos vivendo em duas eminências. Nós estamos vivendo na eminência do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, e na iminência da ascensão do anticristo. Só que não é na ordem inversa, como muita gente está pregando. O anticristo vem para depois acontecer o arrebatamento. Não, primeiro virá o arrebatamento, depois que virá o anticristo. É o que está dizendo o texto aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. Porque já o mistério da injustiça opera, ou seja, o mistério, ele é um mistério que já está no mundo. Somente há um que agora o retém. Esse um que retém a ação do anticristo é o corpo de Cristo. Esse um que está retendo, que está freando a sua ação. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ou seja, a igreja será tirada, removida, o corpo de Cristo será removido do meio desse mundo. Aí depois que ela for removida, que ela for retirada, aí que virá, e então será revelado o iníquo. Aí o anticristo vai ser revelado após o arrebatamento da igreja. O problema é que as pessoas fazem muita confusão com esse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo está falando aqui do dia do Senhor. O anticristo ele vai se manifestar antes do dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é quando Jesus descer no Monte das Oliveiras. Mas o anticristo, ele se revela após o êxito da igreja, após a ascensão do corpo de Cristo. Então, como eu disse aos irmãos, ele é um governo de emergência e para que estas nações desenvolvidas que existem hoje no mundo entregar a sua soberania e entregar o seu poder a esse governo mundial, é preciso de ter acontecido um caos no mundo. E logo após o arrebatamento, será instalado o caos. E é exatamente o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 17. Haverá, então, uma reunião de emergência na ONU, Organização das Nações Unidas. É o que está dizendo o livro do Apocalipse, capítulo 17, aliás. O capítulo 17 do Apocalipse fala que esses reis... 17, versículo 12, fala que esses reis, os 10 chifres que vi são 10 reis. Esses 10 reis, ou seja, esses 10 líderes mundiais, esses 10 representantes mundiais, eles vão fazer uma reunião de emergência na ONU após o arrebatamento e vão entregar a sua soberania, vão entregar a soberania dos seus países ao governo mundial, meus irmãos. Então, para que isso aconteça, tem que haver um caos no mundo. Esse caos, ele será instalado com o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é o que está dividindo um mundo aparente calmo, mas o mundo está meio estranho. A gente observa que o mundo está meio estranho. Mas aparentemente há uma calma. Então, o arrebatamento da igreja, ele está dividindo essa aparente calma de um caos. Porque na hora que acontecer o arrebatamento da igreja, será instalado o caos. Por que será instalado o caos? Porque haverá desaparecimento de pessoas. Pessoas no trânsito, pessoas viajando de avião, pilotos. Haverá um caos. Residências serão saqueadas devido aos seus donos estarem sumidos. Lojas e supermercados e farmácias serão saqueados. Devido ao caos, as pessoas vão aproveitar. A facção criminosa vai aproveitar isso. Bancos serão invadidos e saqueados. Empresas terão seus patrimônios saqueados devido ao desaparecimento de funcionários. Então, será necessário um exército global.
para acalmar o caos, será necessário um exército global para colocar ordem na casa. Haverá um exército global com uma lei marcial, com um toque de recolher. Então, para isso acontecer, tem que haver um caos. Então, o arrebatamento da igreja promoverá esse caos. Então, as nações irão reunir em uma reunião de emergência e vão eleger um líder mundial que terá a soberania. Esses países, como eu disse, esses países desenvolvidos, vão entregar sua soberania a esse líder mundial devido ao caos nos seus países. Porque vai sumir pessoa nesses países. O arrebatamento da igreja, ele é global, ele é no mundo todo. Ele será em horários diferentes por causa do fuso horário, mas no mesmo momento. Vai sumir gente nesses países, Japão, Estados Unidos, Finlândia, Noruega, no Reino Unido. Então essas nações subdesenvolvidas, elas só podem entregar o seu poder a um líder mundial se realmente for necessário. E é exatamente por causa desse caos que o arrebatamento vai provocar, que vai fazer com que seja necessário que essas nações entreguem a sua soberania a um líder mundial. Então, meus irmãos, essa história de anticristo se manifestar com a igreja na terra, isso já caiu por terra há muito tempo. Isso não existe, isso aí. Isso aí é uma interpretação errada das Escrituras. É uma interpretação errada de Mateus 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. O arrebatamento da igreja irá quebrar o sistema financeiro mundial. Por quê? Porque muitas pessoas vão subir e vão estar devendo. Muita gente deve cartão de crédito, muita gente deve a hipoteca da casa, muita gente deve a prestação do carro, muita gente deve no supermercado, na farmácia. Então quem vai pagar essas dívidas de pessoas desaparecidas? Sem contar aqueles que vão morrer em acidentes. Quantos que vão morrer em acidente de trânsito, em acidente de avião, e vão morrer devendo? Porque na hora que aconteceu o arrebatamento, se o piloto do avião for servo do Senhor, o avião vai cair. A mesma coisa vai acontecer no trânsito. O motorista do carro, do ônibus, do caminhão vai desaparecer. E esse veículo desgovernado na rodovia vai provocar acidente e muitas pessoas vão morrer no trânsito devendo. Vão morrer devendo. E quem vai pagar essas dívidas? Então o arrebatamento vai provocar esse caos no mundo. O arrebatamento vai quebrar as bolsas de valores no mundo todo. Quem vai assumir essas dívidas de pessoas que desapareceram devendo? Então é por isso que vai ter um líder mundial. Essas nações, elas vão entrar em acordo e elas vão ver que é necessário a eleição de um líder global. Esse líder global, que é o anticristo, ele de cara ele vai ter dois problemas para resolver. Primeiro, ele tem que resolver esse problema do caos que o arrebatamento vai provocar. Ele tem que colocar o seu exército na rua para manter a ordem. Uma lei marcial com um exército global em todo o mundo. Todos os países vão entregar sua soberania a esse líder mundial. Esse é o primeiro problema que ele tem que resolver. Ele tem que acalmar o caos. Ele tem que manter a ordem, ele tem que prender assassinos que vão fugir dos presídios, criminosos que vão fugir. Então haverá uma caçada a esse povo. Porque no momento do arrebatamento eles vão se aproveitar e vão fugir dos presídios. Esse é o primeiro problema que o governo global vai ter que resolver, o líder mundial. E o segundo problema é o problema árabe-israelense. Então esse problema ele já vai ter que resolver logo de início. Fazer essa aliança de paz entre os dois irmãos. Então, meus irmãos, é desse jeito que a profecia vai se cumprir.
primeiro virá o arrebatamento que está iminente. Então, o anticristo, ele só vai se manifestar por causa do caos. Ele é um governo que será de emergência, ele é um governo emergente, ele surgirá do caos. O anticristo surgirá do caos que o arrebatamento irá provocar. Então ele se levanta em uma reunião de cúpula, conforme Apocalipse 17, os 10 reis, faz uma reunião e elege ele, para resolver esse problema do caos. Então não é possível isso acontecer agora com a igreja na terra. Por quê? Porque a igreja, ela freia isso. A igreja, ela barra, ela freia o poderio de Satanás. A igreja ainda é o freio, ai dos governantes da terra quando a igreja sair da terra. Se os líderes mundiais, se os nossos governantes, se o nosso presidente da república soubesse o poder que tem a igreja que ora, ele daria valor, ele apoiava e ele daria valor à igreja. Porque a igreja, ela é o poder de Deus. Ela é onde manifesta o poder de Deus na terra. Então, após a saída da igreja, a coisa vai ficar feia aqui nesse mundo. E está muito próximo. Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá tão grande tribulação sobre a face da terra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos estar firmes, porque a trombeta vai tocar. E é iminente, meus irmãos. Pode tocar a qualquer momento. Que Deus abençoe a todos, nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.